estarmos juntos nesse culto. É verdade, bom dia! Bom dia! Bom dia! É uma alegria nos reunirmos como família para esse momento de culto, de ouvirmos a sua palavra, a palavra do nosso Deus. Eu saúdo vocês com Efésios capítulo 5, versículo 8, e Davi Tiago, nosso leitor oficial da saudação, vai trazer para nós. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Amém! Estamos trabalhando o tema decisões. Decisão mais importante da nossa vida é seguir o Senhor Jesus, Ele que é a luz do mundo. E se seguimos a Jesus, somos filhos da luz e assim devemos viver como luz neste mundo que está nas trevas. Que Deus assim nos abençoe. Por isso vamos ouvir a palavra nesta manhã, neste culto que iniciamos em nome do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o pastor Valdecir então vai falar a nós também nesse culto. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos em mais um culto nos lares. É muito importante esse momento de adorar a Deus e permitir que a sua palavra nos oriente e nos conduza. Um abraço a todos que estão conosco nesta manhã de domingo, neste dia do Senhor, neste culto nos lares. Desde o dia 10 de janeiro, nós estamos abordando em nossos cultos nos lares o tema decisão, fazendo as escolhas certas. Nós tomamos decisões o tempo todo, é importante que façamos escolhas certas. Vimos no dia 10 de janeiro que a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na sua vida é a decisão de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus Cristo. Por que essa é a decisão mais importante? Ora, porque todas as demais decisões que a gente toma, elas têm consequências para a nossa vida aqui neste mundo. Mas a decisão de seguir a Jesus tem consequência, tem um alcance eterno que vai para além dos nossos dias aqui na terra. Jesus mesmo afirmou: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, seguir a Jesus, tomar essa decisão de confiar nossa vida nas mãos do Salvador, tem justamente essa perspectiva da eternidade. Mas é importante que a gente tome conhecimento, que a gente saiba que esta decisão de seguir a Jesus também vai lançar luz sobre todas as demais decisões que nós tomamos. Olha, o que eu quero dizer com isso? Enquanto cristãos, nós vamos tomar decisões e fazer as escolhas na vida a partir do que Jesus nos ensina, a partir do que Deus nos revela na sua palavra. Então isso tem a ver também com a ética que nós cristãos temos em nossa vida. E hoje nós queremos abordar esse assunto, uma vida ética. Nós temos que tomar a decisão de viver de uma forma ética e a nossa ética afirmada na palavra de Deus. Muito bem, o que é ética? Bom, se nós pesquisarmos um pouquinho, nós vamos ver que de forma geral, a ética, ela se ocupa com o campo do caráter e da conduta humana. À medida que esse caráter e essa conduta estão relacionados com certos princípios, e a esses princípios nós chamamos de princípios morais. Bom, as pessoas, nós fazemos isso, geralmente caracterizamos a nossa própria conduta e a conduta dos outros, usando alguns adjetivos. Adjetivos como bom ou mal, como certo ou errado. E a ética, ela vai investigar o significado desses adjetivos, tanto em relação à conduta humana, como também no seu sentido mais fundamental. Ou seja, gente, nós temos um conjunto de valores que vão definir a maneira como nós vivemos. Essa é a área da ética. Quais são os valores que os cristãos adotam? Eu queria, antes de entrar nessa questão dos valores que os cristãos adotam,
trazer aqui alguns dados relacionados com a ética que são bastante preocupantes. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2017, principalmente com os jovens, colocou o seguinte: para o jovem, a sociedade brasileira não é ética. Esse é o resultado de uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em parceria com o Datafolha. O levantamento constatou que, para 90% dos entrevistados entre 14 e 24 anos, a sociedade brasileira é pouco ou nada ética. É um número bastante preocupante. 90% destes adolescentes e jovens que participaram desta entrevista afirmam que a nossa sociedade ela é pouco ou nada ética. E esses números, eles não melhoram nem mesmo quando o alvo do questionamento é o comportamento de pessoas próximas do seu relacionamento. Os próprios familiares foram considerados pouco ou nada éticos para, vejam só, 57% dos entrevistados. A avaliação sobre os amigos é ainda pior. 74% deles não são éticos ou pouco éticos. Em relação à própria conduta, 63% dos jovens afirmam que buscam ser éticos na maioria das vezes em seu dia a dia. E apenas 8% deles afirmam que é possível ser ético o tempo todo. Bom, são números que nos deixam muito preocupados e que revelam um quadro, que nós percebemos ao nosso redor. O Diário da Manhã afirma que o ser humano passou a centralizar-se no consumo e no individualismo e deixou de lado no mundo capitalista a preocupação com a coletividade. A preocupação com o outro foi substituída pelo egoísmo, focando apenas as ações no eu em detrimento do nós. A competição ganhou força. Esse artigo do Diário da Manhã faz um comparativo com a tendência da ética, com o passar do tempo. E essa é a perspectiva nos nossos dias de hoje. As pessoas estão cada vez mais individualistas, egoístas, e isso tem também norteado a sua vida ética. Elas pensam no seu ganho pessoal, na vantagem que as escolhas e as decisões vão trazer para suas próprias vidas. Por essa razão, não apenas os jovens, mas também nós, adultos, percebemos que a nossa sociedade tem um desvio ético. E agora nós precisamos trazer essa reflexão para a nossa vida enquanto cristãos. Deixa eu trazer aqui um outro exemplo. Alguns meses atrás, nós tivemos as eleições municipais. Em todo o país, em todos os municípios, houve eleições. Em muitos lugares, conforme a gente acompanhou nos noticiários, haviam denúncias de que pessoas venderam o voto, candidatos compraram votos com dinheiro, com cestas básicas, com produtos, com material de construção, enfim. De muitas formas houve manifestações de corrupção. A pergunta que eu faço é: homens e mulheres que amam Jesus também estavam envolvidos nesses atos de corrupção? Candidatos cristãos, candidatos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entraram nessa onda também de negociar o voto, de comprar votos? Eleitores cristãos venderam o seu voto por dinheiro, por material de construção, por cesta básica ou por outros favores? Bom, isso tem a ver com a ética. É interessante, naquela mesma pesquisa da Datafolha, constatou que o grupo que é menos confiável na visão dos jovens são os políticos. E eu acho que muitas pessoas que estão aí me acompanhando vão dizer a mesma coisa. E porque as notícias de corrupção são quase diárias, Milhões de reais são desviados aí dos cofres públicos
quando deveriam ser investidos na saúde, na educação, no saneamento básico, enfim, deveriam ser investidos para o bem da coletividade. Mas pessoas que estão nesse campo da política e que têm essa perspectiva, do nosso tempo, de pensar apenas em si mesmo, no seu sucesso, na sua vantagem, acabam desviando o dinheiro para realizar os seus projetos individuais e não contemplar a coletividade. Muitas vezes somos surpreendidos e entristecidos porque também pessoas que se dizem cristãs são pegas nesse desvio ético. Agora é interessante, gente, e as questões do dia a dia, as pequenas questões nas quais nós estamos envolvidos, nas quais nós participamos, elas não têm o mesmo peso que o desvio de milhões de reais? Por exemplo, se uma pessoa que foi flagrada em alta velocidade deixa ali um valor de 40, 50 reais para o policial, para não levar a multa, isso não é um ato de corrupção também? Somente aqueles milhões roubados pelos políticos que são atos de corrupção? Se nós fazemos uso aí da Sky Gato, isso não é um ato de corrupção? Quando a gente dá um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, às vezes que não leva em considerações valores éticos, isso também não é um ato de corrupção? Então eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a buscar uma nova forma de viver. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero convidá-los agora para nós olharmos alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a definir ou perceber quais são os princípios morais, os valores éticos que nós cristãos assumimos em nossa vida e queremos aplicá-los no dia a dia, na nossa caminhada neste mundo. Eu convido primeiramente para olharmos o texto de Mateus 22, os versos 37 até 39. Jesus responde aqui uma pergunta feita por um fariseu a respeito de qual é o grande mandamento na lei. A resposta de Jesus, ela vai nos ajudar a perceber o que é importante, e sendo importante, nós vamos trazer para a nossa vida como um princípio moral, como aquilo que vai nos ajudar a fazer escolhas, a tomar decisões, que vai nos ajudar a definir como nós vamos viver. O quadro ao nosso redor é de desvio ético, porque as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas. Deus vai nos ensinar a olhar para o mundo de uma forma diferente. Ali está o sentido de nós seguirmos o Senhor. Bom, Mateus 22, versos 37 até 39, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando Jesus responde a este fariseu a respeito de qual é o grande mandamento, Jesus nos ajuda a perceber que nós devemos não olhar para nós, devemos olhar para fora de nós. Primeiramente, como cristãos, nós amamos a Deus acima de tudo. E se nós amamos a Deus acima de tudo, é a vontade dele que vai se manifestar em nossa vida, e não a nossa, porque a nossa é egoísta. A nossa vontade é marcada pelo pecado. A nossa vontade tem cheiro de morte para nós e para os outros e para o mundo onde nós vivemos. Se deixarmos que a nossa vontade se manifeste, nós vamos trazer sérios prejuízos para nós, para as pessoas que nós amamos, para a nossa sociedade, porque a nossa vontade tem cheiro de morte, tem cheiro de pecado. O segundo aspecto é que, como cristãos, além de olharmos para Deus, amar a Ele acima de tudo, aprendemos a olhar para o nosso próximo. É o que Jesus diz: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, vamos levar em consideração a vida daqueles que nos cercam. Elas serão importantes. Amar significa que nós vamos procurar fazer o bem para aqueles que nos cercam. Jesus afirma ainda num outro texto, lá em João 14,15, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Ou seja, amar a Deus tem uma consequência prática. Qual é essa consequência prática? Levar em consideração os mandamentos de Deus. Aquilo que eu vou fazer na minha vida está baseado nos mandamentos de Deus. Se eu sou cristão, eu amo ao Senhor, eu vou entender o seguinte: eu fui liberto do pecado, eu fui salvo, eu sou agora parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, eu vivo conforme a vontade desse meu Deus. Por isso Jesus diz: se vocês me amam, a consequência disso, o jeito de vocês mostrarem que me amam é guardando os meus mandamentos. Não são nossas manifestações exteriores de aleluia, glória a Deus, elas fazem parte, mas se for só isso, nós estamos de novo falhando naquilo que Deus quer do seu povo, dos seus filhos e de suas filhas. Deus quer que a gente guarde, que a gente observe, que a gente pratique os seus mandamentos. Agostinho, inclusive, chegou a dizer uma frase que pode até parecer perigosa. Ele disse: ame a Deus e faça o que quiser. Não parece perigosa essa frase? Eu amo a Deus, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, ela não é perigosa, porque justamente essa reflexão de Agostinho, ela está firmada nessas palavras de Jesus. Amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Então nós podemos fazer o que nós quisermos, porque tudo o que nós vamos querer é levar a palavra de Deus adiante, é praticar essa palavra de Deus. E isso então, gente, tem a ver com as nossas coisas do dia a dia, aquelas questões bem práticas que fazem parte da minha vida cotidiana, da tua vida cotidiana. Nós vamos olhar um outro texto bíblico que vai nos ajudar justamente nessa percepção. Esse texto nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 4, versos 25 até capítulo 5, verso 5. Nós vamos perceber aqui, queridos irmãos e irmãs, que Paulo transmite para a igreja de Éfeso orientações bem práticas, princípios, valores que fazem parte da nossa ética de homens e mulheres que amam a Deus e que amam o próximo. São questões do dia a dia. Vamos acompanhar a leitura. Eu quero ler a versão na linguagem de hoje, porque o texto fica mais compreensível nesta versão. Paulo escreve dizendo: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto:
Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, o apóstolo Paulo, ele esclarece como desenvolvemos a nossa vida. Amar a Deus e amar ao próximo, ou aquele mandamento que Jesus nos deixou, justamente tem a ver com questões do dia a dia. Quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, não vamos mais mentir, não vamos mais roubar, pelo contrário, vamos trabalhar para ajudar o próximo necessitado. Quando amamos a Deus e amamos ao próximo, buscamos uma vida de santidade, por isso a imoralidade sexual, a indecência não fazem parte do nosso jeito de viver. Aqui, quando o apóstolo Paulo diz que a gente não rouba, não é só usar uma arma para furtar o que é de outra pessoa, mas significa aquelas atitudes onde pessoas são enganadas nos negócios. Nós, cristãos, procuramos viver de modo diferente, procuramos honrar o Senhor nas pequenas e grandes coisas que nós fazemos. Então, fica o convite para essa reflexão. Se no dia a dia nós que amamos a Deus estamos vivendo de forma diferente do que vive este mundo. O Davi, quando fez a leitura do nosso culto de hoje, lá no início do culto, leu aquela palavra de Deus que fala para andarmos na luz. O mundo está em trevas, né? E a ética do mundo tem esse sinal das trevas. Mas nós somos da luz, portanto, viveremos conforme aquele que é a luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer que tenhamos uma vida marcada por esses princípios e tantos outros que a gente vai conhecendo à medida que a gente lê a palavra de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui ainda no primeiro mês de 2021. Vamos fazer a diferença esse ano. Vamos desenvolver essa ética afirmada na palavra de Deus, nesta palavra que diz que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Este é o chamado de Deus para mim e para você. Alguém pode pensar, pastor, mas é difícil, mas não é impossível, porque Deus está conosco. E aliás, nós cristãos não vamos ter medo das dificuldades, porque o Senhor nos ampara e nos sustenta. O cristão, ele é encorajado pelo Espírito Santo que habita nele. Somos templo do Espírito Santo. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a desenvolver uma vida ética baseada nos princípios das Sagradas Escrituras. Amado Senhor e Deus, primeiramente nós queremos te exaltar e te bendizer, porque tu és Deus Santo, eterno, Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te agradecer, Deus, porque tu tens compaixão de nós. E apesar de nós vivermos no pecado, e muitas vezes, Senhor, a nossa ética estar marcada pelo pecado, pelo egoísmo, ter esse cheiro de morte, ainda assim tu nos amas e nos libertas do pecado por meio de Jesus, que pagou alto preço na cruz. E nos chama para fazermos parte do teu povo, um povo que vai viver também de forma diferente, vai viver na luz. O mundo vive nas trevas e por isso o egoísmo, a maldade, o individualismo, a indecência, a imoralidade faz parte do jeito das pessoas do mundo viverem. Mas nós cristãos queremos viver de forma diferente, viver na luz. E por isso nós queremos desenvolver princípios éticos que estão baseados na luz, firmados na tua palavra. Não é fácil, Deus. O mundo tenta nos corromper, o pecado nos puxa também para esse lado. Mas nós agora somos teus filhos, tuas filhas, e queremos viver o amor que tu tens nos ensinado na tua palavra, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ajuda-nos, a Deus, e ajuda-nos a perceber que áreas da vida agora nós precisamos mudar para que nós possamos dar testemunho de que nós fazemos parte do povo de Deus. Ilumina as nossas decisões para que façamos as escolhas certas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado pela sua companhia. Fique agora com o nosso momento de louvor e esteja conosco também no próximo domingo, neste culto nos lares. Deus abençoe a sua vida. Amém.
colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
alegria podemos ouvir mais uma vez a palavra de Deus. E se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, né, no canal da Paróquia Evangélica Ituporanga. E nós queremos assim pedir a bênção de Deus para a nossa vida, para que Ele mesmo nos ajude a viver na luz. E assim, rogamos a bênção do nosso Deus, que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor, nosso Deus, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. 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 Tchau, tchau. Tenha um bom domingo.